Olá, estamos aqui em mais um episódio. Peraí, o que foi? Eu te dei um susto? Ai, que voz gostosa, gente. Não vai cortar isso. Obrigada, Strepsius. Não sei se você fez o seu papel. Não sei. Ele ficou um pouco assustado com a minha voz, entendeu? O jabá da indústria farmacêutica é a primeira vez aqui no Então, mas não estamos recebendo nada, mas a gente precisa agradecer. Gratidão, Strepsius, porque esse podcast só está sendo viável hoje por causa dessas pastilhinhas aqui. Sabor o quê? Sabor laranja sem açúcar. Que tristeza! Laranja ainda! Laranja, é por isso que eu escolhi, gente. Sempre juicy, tá sempre juicy. Gente, estamos aqui no podcast hoje muito especial. Estamos com duas Fernandas, aqui é Double Fernanda, e com uma das Fernandas, que é a primeira pessoa na história desse podcast, que está gravando pela segunda vez aqui. Gravarei mais. Mas com certeza, porque a gente tem um tema aqui muito legal pra gente conversar hoje, que é um tema que eu acho que daqui a, sei lá, 5 anos, 10 anos, você se sente assim, né, Fê? Fala a verdade, né? Mulheres pioneiras se sentem assim, a gente vai estar né? falando sobre isso. E a gente vai lembrar desse dia. É muito verdade, importante isso. Então, eu vou fazer um prólogo aqui, além de agradecer a Strepsius, eu quero agradecer a Minimal Design, né, que está aqui, deu esse lifting no nosso estúdio. Agora a gente tem uma mesa estável, que não treme mais. A Fernanda manja muito, né, Fê, de mobiliário. Você aprovou, né, Fê? Já aprovei, tá aprovado. Nota 10 de 10, nota 10 de 10, maravilhosa. Então, Minimal Design, muito obrigada por esse estúdio maravilhoso que agora a gente tem. E hoje nós falaremos do quê, Flávia E Saladi? você pode aproveitar esse estúdio também, Lógico, né, Lud? Você exato. pode vir gravar o seu podcast, o seu projeto aqui Seu no curso, Juicy seu Hub. infoproduto, Sua live. Vem, grava aqui com esses móveis maravilhosos, mas vem com uma voz melhor que a minha, É tá, isso aí, gente? ó. Você pode trocar esse cenário todo que tá atrás da gente, você pode deixar do jeitinho que você quiser. Foi esse cenário, esse espaço customizado que a Minimal fez pra gente, né, Lud? Mas, Flávia, Vamos lá. a gente tem muita história pra contar hoje. Sobre o que falaremos hoje? Hoje a gente vai falar sobre o papel dos coworkings, como que os coworkings podem tornar Santos uma cidade mais criativa, mais pujante, mais viva. É isso. E estamos aqui com duas Fernandas, como eu falei. Só que uma delas fundou... Vou falar, tá, Fê? Vou falar. Fala, Não sei se coragem, posso falar. Lud, vai. Posso falar? A Fê fundou o primeiro coworking brasileiro, tá? E eu sei que talvez tenham controvérsias aí, porque o pessoal fala, pô, a gente tem aqui em Santos o Smart Center desde 1999. Mas o que estamos falando aqui? Estamos falando de coworkings, de espaços pensados para a comunidade, para o trabalho compartilhado, e não só espaços físicos, né, Fê? Que é uma coisa que eu queria muito hoje desmistificar aqui nessa conversa. A Fê fundou o Ponto de Contato em 2008. Olha só, gente, estamos falando de 2008, tá? 2008, antes do boom da internet mobile, antes de uma série de revoluções que a gente viveu, antes das redes 16 sociais. anos atrás, Exato. 16, Estamos gravando aqui em maio de 2024, tá? Maio? Estamos em maio? Maio. Estamos em maio. Em Ainda em maio. 2008, Ainda em 2008. maio. Esse podcast sai em junho, tá, gente? Mas a gente tá gravando em maio. E era uma época, né, Flávia, antes do boom da internet mobile. A gente estava naquele contexto, no ápice dos blogs de moda no Brasil. Exatamente. Então vamos lembrar que era um contexto muito diferente. Redes sociais ainda muito incipientes, né? Facebook. A gente não era ainda os nossos próprios influenciadores. E a né? gente também não tinha... A relação, acho que com o trabalho remoto era zero, né? Era zero. Era zero. Era Trabalho zero. móvel era zero, né? Era um papo de maluco. Exatamente. As pessoas Se não vão 18 já era, imagina 2008. E assim, eu imagino... Gente, posso contar uma anedota? Em 2008, eu tava trabalhando num jornal, que eu não vou citar o nome, Mas todo mundo sabe qual é. e na redação a gente usava MS-DOS. Nossa Nossa! Em 2008. Senhora. Fecha parênteses, né? Você usava DOS em 2008? A gente usava DOS pra escrever os textos. Nossa, Caraca, que eu fase, usei hein? DOS criança. É porque tinha... enfim. Seria melhor uma máquina de escrever, no caso. Caraca, a Fernanda vai ser expulsa de Santos, velho. Então, a gente usava MS-DOS, né? E aí tinha Vou que até tomar um transferir cafezinho aqui, gente. numa planilha escrita. A planilha não era digital, era escrita. A gente preenchia uma planilha, entregava pra editora, ela montava as páginas. Caraca. E depois o diagramador ou a diagramadora ia passando esse texto do MS-DOS, ele colava esse texto do MS-DOS para a página. Só ele tinha um software que era já apto
a fazer. E para pesquisar na internet, tinha 2 computadores na redação, tinha fila. A gente tinha que marcar horário em 2008. Ok, Vamos fechar passado. esse parênteses, né? Mas vamos voltar pra Mas é 2000. interessante, né? Como alguns lugares já estavam pensando numa mentalidade de tendência, numa mentalidade de olhar para o futuro, né? Como era o caso da Fernanda e o coworking, mas alguns setores da economia estavam ainda presos nesse passado, né? E assim, o espaço da Fê, né, o coworking da Fê, ele chamava ponto de contato, né? E aí eu conheci a Fê em 2013, quando eu fui pela primeira vez lá, eu não cheguei aí em 2008. Mas ficava num lugar muito emblemático para minha adolescência e para a sua também. O ponto de contato ficava no topo da Galeria Ouro Fino, na Augusta, em São Paulo, que era um lugar que a gente cresceu, né? Era meio era um imaginário Ocupava muito imaginário, legal, né? assim, que eu gostava Da muito de coisas. criatividade, da moda, Exato. da música, né? Eu gostava muito de coisas diferentonas, e assim, Santos Sim. não tinha quase nada, assim, tinha uma outra loja, né? Mas lá, cara, era um monte de lojas só com coisas diferentes, tipo, eu pirava naquele lugar, né? E era exatamente onde a gente podia ter contato com essas coisas, né? Com as Exatamente. músicas novas, com a Exatamente. arte nova, né? Tudo Exatamente. Então, Fê, antes da gente falar, assim, conta um pouquinho da onde você vem, né? Por que que em 2008, né, uma mulher, né? Na época você não era mãe ainda, né? Não era mãe. Eu achei que você ia falar não era mulher. Transicionei, né? Eu já era mulher, não era mãe. Era mulherão da porra, gente. A Fê, como uma mulher, assim, putz, decide montar um espaço compartilhado no mercado inexistente, né? Assim, você deve ter que... Se a gente tem que explicar o que é coworking hoje para as pessoas. Imagina, E o nome icônico também, né? Ponto de contato já diz muito sobre o que é Exato. coworking, né? E o branding era lindo, eu lembro, gente, era muito legal. Momento nostalgia É aqui. isso. Que bom, gostoso falar. Faz muito tempo que eu não falo, não conto essa história. Então, muito legal estar aqui para poder compartilhar. De fato, era uma maluquice, né? Eu era carinhosamente chamada como a louca do coworking, porque eu só falava disso. Não vamos nem colocar, né, aqui a questão, né, de chamar a mulher de louca. Sim. Mas tinha ali um contexto, né? Porque eu só falava disso, eu estava encantada com essa minha ideia. Eu venho do marketing, né? Trabalhei bastante tempo em comunicação e marketing. E aí eu fui trabalhar em uma consultoria, ainda com esse chapéu de marketing, mas que o fundador lá, um cara genial, brilhante, super de vanguarda, em 2005... Falava, olha, vocês não precisam ficar aqui no escritório, eu vou dar um notebook para vocês, mas rodava DOS, era quase isso. E vocês trabalhem onde vocês quiserem. Então eu fui trabalhar de casa na época, solteira, morava sozinha. Falei, bom, maravilha, vou ter aqui minha autonomia, minha liberdade, minha flexibilidade de horário. Isso tudo que falando hoje aqui, né, pós-pandemia, é tão óbvio, né, as dores e as delícias, mas na época tinha uma ingenuidade de achar que ia ser maravilhoso ficar trabalhando em casa sozinha. E eu que vinha de um mundo de agência, sempre com muitas pessoas. Você achou que a sua vida ia ser tipo Carrie Bradshaw, Tipo assim, Sex and the isso. City, escrevendo em casa, saindo pra tomar um brunch com as amigas. É isso, tomar uns drinks. Assim, Mas não né? foi bem assim. Até porque as amigas, os amigos não estavam... Trabalhavam no escritório. Então era muito solitário, né? E não tinha, a gente tá falando, você fez a brincadeira, que não é brincadeira, né? Mas você trouxe o contexto aqui do DOS. Mas é isso, 2008, comparando com hoje o que a gente tem de ferramenta, de tecnologia, não tinha nada. Era Skype, era internet de escada, né? Era muito mais... Enfim, era precário, né? Se a gente voltar ao tempo. Então, eu comecei a ter muita dificuldade dessa coisa dessa solidão, de não ter pessoas para trocar ideia. E comecei a imaginar, e se existisse um espaço compartilhado, colaborativo, onde eu pudesse trocar ideia com as pessoas, conhecer gente nova. Eu fiquei pesquisando, conversando com as pessoas, e não aparecia. Falei, não é possível, alguém já deve ter pensado nisso, essa síndrome de impostora também, falando da coisa feminina, né? Não é possível que eu estou tendo essa ideia, né? Não é possível que eu esteja sendo pioneira, né? Muito tempo desse boicote, né, dessa autossabotagem, e por isso esse apelido, porque eu falava com todo mundo, oi, você sabe o que é coworking? Você já ouviu falar de coworking? Na verdade, por um período eu não tinha esse nome de coworking na cabeça, eu não sabia qual era o conceito. Eu falava um escritório colaborativo, um espaço compartilhado, não tinha achado um nome ainda. E numa dessas minhas pesquisas, eu entrava na época também, falando aqui, denunciando a idade, em fóruns da internet, e tinha alguns fóruns que falavam já do tema. E aí quando eu vi a primeira vez coworking, foi quando eu estava inaugurando o primeiro espaço, São Francisco, Califórnia,
E aí lá dizia, espaço de coworking. Eu lembro que escorreu uma lágrima, assim. Eu falei, gente, esse nome, apesar de ser inglês, eu sempre evitar tentar trazer os termos para português e tal, mas o nome é muito forte, é muito potente. Diz né? muito, né? Diz muito, né? Ele é autoexplicativo. Assim como depois a decisão de chamar de ponto de contato, eu tive uma dificuldade enorme de parir o branding. E eu queria alguma coisa que mostrasse que era isso, era um lugar de conexões e não era um lugar de infraestrutura, não né? é? Exatamente. Então foi isso. Então fiquei por um ano ali pesquisando, estudando, trocando ideia, fazendo plano de negócio. Isso era 2006? 2007 para 2008. Para 2008, perfeito. Batendo em diversas portas, todas as portas sendo fechadas. Lógico. E aí, finalmente, em 2008, eu inauguro o ponto de contato, que a primeira unidade não foi lá na Galeria Ouro Fino. Eu brinco que foi o meu MVP, o meu protótipo, um espaço pequenininho no bairro de Pinheiros, em São Paulo também, para ver se de fato fazia sentido aquela ideia, né? Eu estava muito apaixonada pela ideia, mas não tinha certeza se de fato aquilo se sustentava, se parava em pé. E também não tinha esses modelos de inovação, de validação de startup que a gente tem hoje, né? Monta o Canvas, né? Se existisse, isso não estava na boca do povo, né? Os frameworks de validação, as pesquisas, o working backwards do Jeff Bezos, né? Isso era coisa da NASA ainda, né? Exatamente. Assim. Então era na raça ali, né? Vendi o meu carrinho, que era o meu grande bem que eu tinha, e consegui pagar ali o aluguel por alguns meses. E aí fui aos poucos mostrando para as pessoas o que era difícil, né? O que você falou, Lu, de hoje a gente ainda tem que explicar. Então, quando você não tem nada nem parecido, como que você traz, né, um conceito muito novo? Sim. Então, esse foi um dos grandes desafios. Mostrar para as pessoas o que era de fato aquele conceito, né? Você paga o preço da inovação, né, Fê? As pessoas falam muito de inovação, mas pouco falam do preço que você paga por inovar, né? Que é exatamente isso que você descreveu, né? Por ser percussor, né? Tem os bônus, mas tem os ônus também, né? Então foi isso, tendo lá o espaço, as pessoas conseguiram tangibilizar, né? Principalmente quando começou a ter gente, ter vida, e eu comecei a promover eventos, e de fato o network que acontecia lá. Então as pessoas entenderam, começaram a gostar, divulgar, não tinha dinheiro para divulgação. Quem foram essas primeiras pessoas que começaram a comprar essa ideia, Fê? Eu acho que foi muito nessa linha, assim, de amigos de amigos, né? Essa primeira camada da cebola do networking, que costumam brincar, né? E muita gente de fora, muito estrangeiro. Isso foi muito legal. Porque aí, então, começou já, nesse período, até eu conseguir alugar, reformar, foi um período que começou a ter a primeira pequena onda de boom, de espaço de coworking. Então, gente que vinha de fora e chegava em São Paulo sem conhecer nada e tinha como referência coworking. Lá é um lugar que eu acho que eu vou poder não só ter a estrutura para trabalhar, mas me conectar com outras pessoas. Então, os primeiros clientes foram estrangeiros, gente, assim, do mundo inteiro. Mesmo, assim, teve gente da Arábia Saudita, da França, Estados Unidos. Então, e isso foi muito legal, porque enriqueceu ainda mais, né? Eu sempre defendo muito essa pauta dessa diversidade de perfis, né? Então, isso foi legal. Então, resumindo aqui, que a história é longa, mas então, em 2008 abro, com esse monte de desafios, um deles de ser uma empreendedora mulher. As pessoas muitas vezes chegavam, que legal, quando eu apresentava o espaço e tal. E quem que é o empreendedor? Não sou eu. Não, mas você tem um sócio. Na época não tinha. E depois de um tempo eu tive um sócio investidor, anjo, que foi quando eu cresci, teve a expansão para aí sim a Galeria Ouro Fino, esse berço de inovação e de empreendedorismo, né? E assim, eu lembro que uma das coisas que me bateu muito quando a gente estava montando o Juicy Hub é que lá tinha muito mais a proporção, né? Pelo menos na vez que eu fui, né? Tinha muito mais espaço e mesa nos ambientes compartilhados do que salas fechadas, né? E esse foi um grande dilema montando o Juicy Hub, porque todo mundo falou, Lud, você é louca de fazer isso aqui em Santos sem fazer pesquisa de mercado. Aí eu falava assim, meu querido, minha querida, se eu fizer pesquisa de mercado, sabe o que vai vir? Que as pessoas querem um monte de salinha fechada. Por quê? Porque esse é o repertório delas. Então agora não é um business... Forte, né? Exato. Esse não é um business
não é um business de repertório, é um business de visão. Exatamente. E eu posso botar minha visão na mesa e quebrar a cara, mas eu vou botar minha visão, porque é mais fácil depois eu colocar as linhas fechadas do que fazer o processo inverso. E, cara, vocês passaram aqui hoje, né? Super Vocês estão vendo muita gente nos espaços compartilhados, né? Porque às vezes as pessoas não sabem o que elas querem também, né? Exatamente. Porque elas nunca conheceram aquilo. Conhecem. Elas não sabem que aquilo pode ser tão bom pra elas, né? Tava conversando com um dos nossos membros, uma menina que é membro, entrou esse mês e ela falou que ela veio no Gomo pela primeira vez no Juicy Hub, passou a ser membro, ela tá procurando uma recolocação no mercado de trabalho. Ela falou que nesse movimento só de estar aqui, ela já fez 5 entrevistas. Que legal. Olha, Ela já tá, tipo assim, só de movimentar até o espírito da própria o pessoa, espírito, né? ela falou, cara, os dias que eu vim aqui é um dia que eu ponho uma calça jeans pra sair de casa. Ela falou hoje pra mim, eu não vinha, mas eu vim, porque ela sabe que só de estar aqui faz um movimento pra ela, não só de movimento físico, mas um movimento de energia, né? Sim, sim. Total. Acho E Fê, você hoje, né, uma arquiteta do futuro do trabalho, né? Eu amo essa autodescrição da Fê. Eu amo. A autointitulação não, é autodescrição, porque é isso que você faz de fato, né? E Fê, eu queria entender como vocês se conheceram antes, porque eu não fiz essa pergunta até agora. Eu queria fazer. Exatamente. 2 Fernandas, hein, gente? Uma história romântica, assim, bonita. Foi LinkedIn também. Foi também igual a gente. A Fê me procurou, eu tô vendo com as coisas que você tá fazendo, tá falando, aí é maravilhosa, queria me conectar. né, gente? E aí chamei ela pra um café, e aí começamos. E aí a Que gente legal. vai fazer alguma coisa junto que a gente ainda não sabe o que é, mas vai fazer. Igual a gente, Nossa, né? Igual a gente, vamos Isso, fazer. exato. Uma hora Às vezes tem uma coisa, eu mando pra ela, e aí a gente vai conversando. E olha o que elas acabaram de descrever, gente, né? A gente fala muito da importância dos espaços, desses encontros, da serendipidade. Mas você ter um network intencional, de ver uma pessoa interessante no LinkedIn, ir lá, falar com ela, procurar, eu acho que salvou minha vida, me deu vários insights aqui pro Juicy Hub, e fez um processo de transformação muito grande, né, Fê? Eu acho que é uma forma da gente potencializar essas conexões, né? Claro que é melhor fisicamente, fica mais fluido, orgânico, Lógico. mas a gente começar a ver pessoas do mundo inteiro que estão falando temas parecidos ou têm a mesma ideia, né? Então, acho que a Fê me procurou porque eu via o quanto eu acreditava em coworking para esse futuro do trabalho. Aí ela falou assim, eu queria voltar com isso e tal, e a gente começou a conversar. E Fê, tá aí no teu coração ainda, Aqui, pelo que eu tô vendo. Eu saí do né? coworking, mas o coworking não sai de mim, né? Não, e assim, eu quero te fazer uma pergunta, né? Porque as empresas, elas têm ciclos de vida, né? Então, também você tem, talvez, uma história muito interessante do ciclo de vida do ponto de contato, né? Para contar pra gente. Eu sei que ele foi vendido, né? Eu sei que ele deu origem a uma coisa muito maior, né? E gigantesca. Mas eu queria voltar pra Fê, porque assim, Fê, você tem uma relação com o Santos, que eu sei, Sim. né? Da Você é adolescência, frequentadora tem habitué, né? Eu levei a Fê hoje no Baba Américo, desbloqueei Desbloqueei uma lembrança. Eu não conhecia. Não, eu não conhecia. Não conhecia. Eu desbloqueei Não. um asset Um importante, badge. um badge da cidade, e à noite a gente vai tentar desbloquear outro, levando Isso. elas na Revo, tá, gente? Então, assim, né? Porque esse é o Falei que conhecia, batismo. a gente ia muito no Olímpia, que é perto do apartamento Sim, lá. super tradicional, recomendamos, inclusive raiz, tá, gente? Raiz, não é raiz. gourmetizado. Mas o que eu queria perguntar pra você, Fê? Então, você é uma habituê, né, aqui de Santos, você tá entendendo, né, cada vez mais a dinâmica da cidade, conheceu o Edu do Parque Tecnológico, que é outra gente importante aqui no mercado de inovação. Mas o que eu queria ter de vocês aqui hoje, começando por você, Fê? Por que os coworkings são e serão tão importantes para uma cidade como a nossa e expandindo mais para uma macro-região como a Baixada Santista? Bom, eu acho que coworking é o catalisador dos encontros, né? Uma vez que a pessoa não precisa, né, não deveria precisar estar na sede da empresa que fica só naquela bolha, ela ter vários coworks, e aí eu acredito que, para mim, o futuro de 5 anos é que só vai ter coworking, não vai mais ter sede. A sede das empresas vão ser só institucionais, para, enfim, eventos mais institucionais, e as pessoas vão trabalhar de coworkings perto das casas delas, é isso que eu acredito. Então, eu acho que, primeiro, né, distribui a cidade, fomenta os outros bairros, porque querendo ou não, né, em São Paulo, por exemplo, são os mesmos lugares que tem nos escritórios, né, não é espalhado pela cidade. Então, eu acho que isso deixa a cidade como um todo e a região mais pujante, porque
os pequenos bairros ficam com a pessoa vivendo lá no dias úteis também, né? Então, e aí é uma forma de encontro mesmo, né? Se o escritório já está tendendo a se tornar um lugar de ponto de encontro, né? E não para a pessoa trabalhar individualmente. Ponto de contato. Ponto de contato. Exato. Os coworkings já são isso. Na verdade, eu falo que as sedes agora estão virando, sedes de empresa estão virando coworkings corporativos. Isso eu acredito muito também, né? Sabia? E aí, assim, vai ter esses que, né, mas eu acho que as empresas vão ter para os seus funcionários se cruzarem, né, se encontrarem, mas também empresas que podem ter algum tipo de relação ou de parceria e que podem compartilhar espaços, ou de repente aluga em 3 empresas um lugar para eles, né, fomentarem ali as relações. Então, eu acho que se torna dinâmico, né? Um espaço dinâmico e que traz esse dinamismo, extrapola para a cidade, para o bairro em volta, para a comunidade. E aí faz as pessoas se cruzarem, né? Porque num lugar, né? Não só aqui em Santos, qualquer lugar, prédios gigantes, todo murado, que mal favorece a cidade, a comunicação na cidade, tem que ter um lugar para as pessoas se encontrarem. Perfeito. Né? Profissionalmente também, né? Tem bar, mas tem também, né? A gente tá vendo esse movimento no centro de Santos, né, Lourdes? Sim, exatamente. Porque a gente tinha um centro que era muito cheio de empresas, era um centro de negócios, né? Na pandemia, porque a lei desenhou essa modalidade. Que a lei desenhou né? desse jeito desde os anos 60. Não tinha moradia, né? Até então, até 2018, né? Que era Sério? Em 2018 não tinha moradia. Na verdade, o centro histórico se promulgou uma lei em 1968 proibindo moradia. E chegou a ser o bairro mais populoso da cidade, né? Que loucura. Então é aquela coisa da gente espelhar, né, leis e medidas que não favorecem as cidades, mas favorecem grupos econômicos. E aí a gente tinha esse cenário de muitas empresas e comércios, né? Tipo, até um centro bem vivo. Sim. Tinha também uma vida noturna muito legal lá, porque por não ter moradias, tinha Era uma vida possível. noturna. Queria sair. Né? As pessoas saíam também já do trabalho, já iam pra rua, já iam pros bares e tal. Um pouquinho antes da pandemia já começou um declínio, porque um lugar assim também passa a não ser tão seguro, né? Tipo, depois que anoitece, fim de semana fica vazio. A Berrine lá em São Paulo. Os estabelecimentos fecham no fim de semana, então você quer ir pro centro no fim de semana, não tinha nada E fora que com a pandemia, né, sem essa circulação das pessoas ali, o comércio que vivia só daquilo. Exato. E não aí a comunidade local. A pandemia deu essa esvaziada não só nas empresas, mas no comércio do centro. E agora tá tendo um movimento para tentar retomar, né, não só principalmente em função das atividades culturais, de lazer, sociais. E a moradia também. E a moradia também. E eu acho que em breve teremos coworkings no centro. A gente já tem o Parque Tecnológico, né? na Tem verdade, o Parque Tecnológico lá, né? agora. Que não tá ali no mas não centro tá no histórico, né? Tá Exato, exatamente. Mas assim... Mas que tá no centro expandido, né? Que a gente vai ver se formando logo mais. Mas adicionando um ponto, esse movimento de deterioração do centro, assim como em São Paulo, já vinha muito antes da pandemia. Que a pandemia só, tirou... a muletinha, vou fazer a brincadeira aqui que a Fê operou o joelho, ela tá andando de muleta. Assim, foi só puta, né? E não ficou em pé, né? Assim, tem essa dinâmica. Mas, Fê, então, só queria voltar aqui. Você imagina, então, que as empresas, mesmo as extremamente reguladas, poderiam abrir mão dos seus espaços? Porque é a objeção que eu vejo aqui em Santos. Não, a gente precisa disso, precisa daquilo, entendeu? Não, de boa parte, né? Para o operacional das pessoas, operacional o dia a dia, eu acho que não faz mais sentido. Né? Faz sentido para encontros. Então, por isso que eu falo de sede institucional. Vai ter lá os valores da empresa, as cores, talvez um data center ou uma questão de alguma questão. E aí vai ter rituais que são feitos nessa sede. Então, reuniões de, sei lá, engajamento, ou mesmo reuniões de equipe, né? Mas estando perto de lugares, e aí para mim vão ter vários escritorinhos satélites. Ou a própria empresa faz isso, que eu acho que fica caro, certo? Ela tem vários escritórios, tem empresas que fazem isso, né? Um exemplo é a Heineken, que ela usou seus CDs e transformou em pequenos coworkings também para espalhar pela cidade. Olha que legal. Pelas cidades, né? Pelo estado, na verdade, para as pessoas poderem trabalhar perto. Então, assim, operacionalmente, ter que ir para
precisar operar, não faz sentido. Faz com Isso em alguma alguns intencionalidade. nichos, né? Em alguns negócios. Sim, nos negócios que trabalham com computador, basicamente, Tá. né? Assim, que trabalham com É. internet, com computador. Claro que um hospital e alguma coisa assim, né? Tem Ainda trabalhos não. que a gente tem que ir diretamente. Mas E sabe que que a a semana de economia 4 de dias tem um serviços, né? hospital lá em São Paulo participando. Aham. Sério mesmo? Da semana de Explica 4 pra dias. quem nunca ouviu falar da semana de 4 dias, Fê. O que é isso? A semana de 4 dias é um conceito que veio de uma organização, se não me engano, suíça. E eles ensinam a você ser o mais produtivo possível através de blocos de tempo e de reduzir e já ir preparado para sua reunião durar menos tempo, menos 15 minutos. Uhum. E eles vão tirando na vírgula mesmo. Tipo, Sim. tirar 1 minuto, tirar um não sei o que, Uhum. né? Só se comunica, tem um bloco de tempo que as pessoas se comunicam, né? Como é que chama? Sincronamente, exatamente. Sincronamente. E aí vai fazendo. E aí pode-se fazer uma escala, né? E eu imagino que é isso que o hospital está fazendo, Sim. eu não aprofundei no que eles estão fazendo. E algumas áreas que as pessoas trabalham 4 dias e depois ele tem outras pessoas que trabalham em outros 4 dias. Tem empresas como a Thanks for Sharing da Simone, que até a gente conversou numa live, que ela fecha a empresa no dia que ninguém trabalha, entendeu? Ela não fez rodízio. Uhum. Quarta-feira a empresa dela tá fechada. E aí eles E é o dia que mais bomba aqui, por acaso, É. no Juice Hub. E aí, mas eu acho que a intenção deles escolherem a quarta é exatamente para fugir desse, né, do dia que fica mais cheio. E aí a empresa se organiza e as pessoas se organizam, aprendem a trabalhar autogestão, a se comunicar de forma mais assertiva para conseguir ter um dia menos de trabalho. Né? Perfeito. E aí eu queria jogar a pergunta para vocês, assim, né? Eu acho que essa coisa de distribuir mais a cidade é essencial pelo impacto que isso traz para a economia local também, Sim. né? Só que uma coisa que eu li um texto, eu fiquei reflexiva, né? Que existe uma coisa hoje falando o quanto o home office tem beneficiado o e-commerce, né? E eu imagino que os coworkings, os escritórios distribuídos façam o efeito oposto, né? Eles são os grandes beneficiadores da economia local. Santos é uma cidade que é diretamente afetada por isso, porque pensa, antes da pandemia, a gente tinha aí aproximadamente 20 mil pessoas usando o sistema de fretado todos os dias. Que loucura. Então imagina o quanto essas 20 mil pessoas deixaram de gastar no restaurante, no chicletinho, na padaria, na lanchonete, no cafezinho, no presente no de impacto aniversário, ambiental. no impacto Né, ambiental. Exatamente. Não sabe ideia. Queria ouvir vocês sobre essa temática. E Fê, se você também puder compartilhar o que você viu lá no ponto acontecer, porque eu imagino que você aumentou as vendas da galeria, né? Sim, sim. Eu brinco, sabe quando a gente joga pedrinha no lago e fica reverberando? Não sei se tem um nome. Tem um nome que eu aprendi outro dia, faz 2 semanas, chama externalidade positiva. Olha que Nossa, olha. Eu quase sabe a sensação quando você ouviu do coworking? Falei, caralho, externalidade positiva. E quem me falou isso foi o ex-presidente do metrô de São Paulo. Que ele fala, no metrô a gente consegue medir quantas pessoas andam, talvez a gente consiga, de metrô, a gente consegue medir quantos carros a gente tira, mas a gente não consegue medir quanto entra na economia local daquele bairro, na mão daquele ambulante, a gente nunca vai medir isso. E isso é a externalidade positiva que o metrô gera. Então é isso. Pronto, Fê. Ah, obrigada. Ganhou um presente, Fê. Bota no PowerPoint que funciona, entendeu? Tem uma tese. É isso. É maravilhoso. Eu acredito muito que não só o coworking, né? Também não vamos ficar num lugar lógico. aqui de o coworking é único. Mas esses movimentos. Então, o coworking, às vezes, talvez seja o mais, vamos dizer, simples, com muitas aspas, né? Do que um parque tecnológico, que demanda muita estrutura, do que uma incubadora, uma aceleradora. O coworking é um jeito, talvez, mais leve de começar um movimento desse. Perfeito. Então, é isso que eu vi acontecendo lá, né, em 2008. E tem inúmeros casos, assim, pelo mundo, né? Portugal tem bastante casos, tanto em Lisboa como o Porto aconteceu isso, né? Então, começa um pequeno movimento, e aí o que vai acontecendo de criança ao redor daquilo, é muito bonito esse impacto, né? Sim. Então, eu acredito muito nisso, assim, que os movimentos, eles vão acontecendo de forma
coordenada, vamos dizer assim, né? Sempre tem uma causa e consequência ali. Então, eu acho bacana isso, porque aí vira essa outra palavra que tá um pouco desgastada, mas eu gosto muito dela, que é ecossistema. Perfeito. Né? Pensando na coisa mais da natureza, dessa composição, né? Dessa diversidade, que no fundo tem um denominador comum, tem um objetivo comum, tem um propósito comum, mas cada um do seu jeito, cada um do seu tipo, né? Tem um papel social, né, o coworking. Completamente. Né? Era isso que eu da região, da ia comunidade perguntar também, em pedir a volta. opinião da Fernanda, porque os benefícios do coworking, a gente sente aqui no nosso dia a dia que eles são individuais, porque a gente vê ele refletido, né, como na história que eu contei, e tantas outras histórias que a gente vê no nosso cotidiano. Então, o benefício pode ser visto individualmente, pode ser visto num pequeno grupo, pode ser visto, né, tipo, ele vai crescendo exponencialmente, né, e ele pode mudar uma cidade, né. Como é que isso funciona, essa relação de, tipo, trabalhar nesse novo formato, dessa nova forma, tanto pode ser bom para o indivíduo, quanto para o papel dele dentro de um esquema maior, de um sistema maior. Da cidade, do sistema. Então, é que eu acho que poucas pessoas falam, mas, assim, o que movimenta a cidade nos dias úteis, principalmente, é o deslocamento da pessoa casa, trabalho. Ela ir no trabalho, ela fica, né, 40 horas no trabalho, né? Na teoria, quem trabalha vai com horário fixo. O coworking, naturalmente, assim, não é sempre que acontece, mas as pessoas que trabalham lá, ela tem um estilo de trabalho mais flexível. Então, aquele fluxo dentro do espaço, ele fica mais dinâmico, são mais pessoas circulando ali, porque tem gente de manhã, tem gente à tarde, diferente, e fica assim. E aí, isso vai aquecendo o comércio local, vem gente de fora, que vem visitar, e isso é o que acontece. Uma vez que a gente tem num bairro, tipo cidade de 15 minutos, que a gente falou na nossa outra conversa, né, num bairro você tem tudo que é necessário, você tem pontos de encontro, de contato, para as pessoas trabalharem e se cruzarem. E aí essas pessoas vão consumir ali em volta, mas elas vão morar perto também. Então, fica o consumo regular, entre aspas, dia útil e fim de semana. Né? Então, se a gente vai impactando. Isso aconteceu lá, né, que teve a questão de Manhattan, que na pandemia começou Manhattan esvaziar. Ai, que dó, Manhattan tá esvaziando, que judiação, os preços estão caindo. Que bom, né? Aí no finalzinho da reportagem que tinha essa que falava de Manhattan, falava, mas no Bronx, no Queens, não sei o quê, cresceu economicamente, tem mais comércio, tem mais... Né? Então, acho que é isso, né? A gente, acho que não... Tipo assim, é antinatural você ter que se deslocar muito para ir consumir um serviço, por exemplo, né? Não é natural. É natural você fazer por perto, a pé, ou de bicicleta, ou micromobilidade, que seja. E aí você consome por ali. E aí fazem vários, muita gente, as pessoas estão espalhadas pela cidade, fazem vários centrinhos como se fosse uma colmeia, né? E o que eu centrinhos comerciais. Pode cruzar de um lado para outro? Pode. Vai ter uma coisa diferente em um bairro e no outro, tal. Mas aquilo ali faz aquela comunidadezinha que ela se autossustenta, entre aspas, né? E o que eu fico chocada é que Santos é uma cidade muito pronta para isso e para esses testes, né? E eu sempre me questiono, Fê, aí você vai entender exatamente o que eu tô falando. Eu fico pensando assim, como não existia um espaço como o Juicy Hub antes? Eu sempre fico me perguntando, como não existia? É muito misturado aqui em Santos, né? Tipo assim, não tem muito que nem vai, às vezes em algumas cidades, tipo, o lugar dos escritórios, o lugar dos hospitais, não, o lugar... Não. Vamos lá. Aqui já é misturado, né? Tirando o centro histórico, né? Não, tá, que é o bairro vocês que talvez falaram, esteja mais, mas o mais sofrendo, tem, tipo... e a cidade está se desenvolvendo. Então, por exemplo, em Baré, né? Aparecida, tem um shopping super grande lá, mas ainda tem muita casa. Sim, né? ainda é muito residencial, exato. Comercial no sentido não de empresas... de comércio local. De comércio local. Exato, sim, exatamente. Sim. E assim, outro contraponto, né? A gente gravou recentemente um episódio falando do Oxxo, né? O quanto isso é ruim, negativo para as economias locais. Quais são os antídotos, né? Parece que a gente não está se preocupando em discutir quais são os antídotos. Na minha ótica pessoal, né? Óbvio, eu tenho um viés por mergulhar nesse tema há bastante tempo aí, né? Os antídotos são iniciativas como o Juicy Hub, como outros coworkings, como o Parque Tecnológico, né? Então, a gente tá vendo, né, os veneninhos, né, os agressores, né, se multiplicarem muito rápido, né, mas os antídotos nem tanto, né? Aí quando você fala, Lud, por que nunca teve, né, um espaço como esse? Eu vou jogar aqui meio que uma provocação.
mas é que é uma coisa que eu faço até para a Fernanda do passado, né? É fácil a gente prever o passado, mas uma Lógico. coisa que eu tive de aprendizado, eu acho que a gente fica buscando muito também o ideal, né? Uma coisa, um espaço incrível, um lugar incrível. E aí, eu tive uma passagem rápida na Prefeitura de São Paulo, né? Eu trabalhei na Agência de Desenvolvimento, na DESAMPA, Agência de Desenvolvimento sabia. Econômico da cidade de São Paulo. Então, foi um momento de... Um dos projetos, inclusive, é TEIA, que são espaços de coworking públicos. Perfeito, né? sim. Uma forma de fato, levar, espalhar para a cidade, sair desse centro, né? Quando a gente fala centro, Pinheiros, Sim, Faria Lima, sim. E o nome etc. tem tudo a ver, né? Teia, né? Aham. O nome é Sim, muito bom, né? E levar isso para as extremidades, para as periferias de São Paulo, né? E de graça, né, Fê? De graça. De graça. De graça, mas, enfim, lembrei disso aqui, mas meu ponto é porque precisar ser algo também muito grande, né? Então, às vezes eu converso com pessoas, até hoje, que têm ideias, têm iniciativa, falam, mas não tenho dinheiro, mas não tenho... De repente dá para fazer nas suas comunidades, né? Pequenas iniciativas que isso podem ir fomentando localmente, né? Então, uma conversa que a gente tem há algum tempo, né? O espaço de coworking não necessariamente é um espaço estruturado, como ela comentou aqui de cervejaria, que os centros de distribuições viraram micro-coworkings, mais corporativos, mas de alguma formação. A gente vê outros lugares, bibliotecas, cafés, academias, né? Enfim, coworkings mais temáticos, misturados com a questão da educação, ou para mães. Então, por que não ter mais? E aqui é mais no sentido de encorajar pessoas que, de repente, estão falando, eu não consigo fazer um lugar como o Jersey. Faz uma coisa, uma iniciativa pequena na sua casa, como começou o modelo de coworking em São Francisco. Eu acho que é sempre tempo, né? A gente não precisa ficar muito nessa utopia. Eu queria fazer uma pergunta em relação a isso, porque assim, eu acho que isso, eu fiquei com essa impressão montando o Juicy Hub, porque em cidades grandes faz total sentido. Agora, numa cidade como Santos, já é difícil o pessoal comprar um espaço como o Juicy, como proposta, né? Assim, é aquela coisa do too big to fail, sabe? Assim, você precisa ser, às vezes, grande para as pessoas acreditarem, botarem uma fé e prosseguirem. Tem um nome, né? Amaria, né? Ter mais distribuição, ter mais com outras pessoas para trocar, para conversar. Mas eu acho que o próprio público, quando ele ainda não está no nível de consciência tão alto, ele refuta os espaços menores. Eu não sei, eu tenho essa sensação, porque eu tive essa discussão muito assim com a Dani. Ela, Lúcia, mas você precisa fazer um espaço tão grande? Eu falava assim, Dani, se a gente fizer um espaço para 10 posições, a gente vai ser o que já existe, e a gente não vai conseguir trazer a visão que a gente quer que as pessoas comprem a longo prazo. Então eu fiquei muito nessa porque foi um risco, né? Você entrou aqui hoje, né? Assim, às vezes eu entro aqui e falo, foi um milagre ter acontecido, né? Porque, tipo, não tirando mérito nenhum, mas foi um risco muito alto. O que eu acho, falando aqui, minha face arquiteta mesmo, eu acho que é o cuidado com o espaço. Então, assim, claro, você investiu, ele é grande, mas tem um cuidado, não só estético, que, querendo ou não, somos sinestésicos, né? E a gente quer estar num lugar legal. Mas a gente quer o teto salmão, sim. Então, é ter esse cuidado arquitetônico, né, do lugar. E eu acho que pode ser lugares menores que a pessoa acha que não precisa ter essa dedicação. Perfeito. Ou porque, enfim, eu brinco que lá atrás o coworking foi meio paleta mexicana, né? Tem um lá atrás, quando eu entrei nesse universo, que foi 2017, 2018, tem um espaço, tem uma casa da minha tia aqui, vou fazer um coworking. Só que fazer tipo uma lan house, né? Fazer um negócio que não tinha um cuidado, não estudava o conceito e tal. Então, eu acho que tem um pouco disso. Então, nem tanto questão de tamanho, mas questão de cuidado com o espaço mesmo, de ser um espaço gostoso. Porque, de ter alma, né? De ter, porque a gente quer... Porque o escritório, ele é para ser, né, falando assim, é para ser uma ferramenta de trabalho. É para você se sentir bem. Você só é o mais produtivo possível e trabalhar feliz quando você está se sentindo bem num lugar. Se é um lugar feio, um lugar, sabe? Infelizmente, a gente tem isso. Então, eu acho que é uma questão, assim, mais de cuidado. Então, por exemplo, né, você falou de vários lugares, né, quando eu entrei nesse universo que foi com a Altu, eu mapeei coworkings, mas eu mapeei café, padaria, né, porque, né, tinha padaria, o Quitanda, lá em Pinheiros mesmo, que eles fizeram um mezanino e fizeram um coworking lá. Então, vários outros lugares foram colocando, porque viram essa mobilidade possível. Lá em 18, ainda também muita portada na cara, porque ninguém entendia o que eu estava falando, de trabalho remoto e tal. Mas
eles viram que dava para fazer. E aí começa também um conceito que é muito antigo, né? Que você fala, que eu sempre esqueço o nome da mulher lá, da Anne, como é que é? Jane Jacobs. Jane Jacobs, que é dos prédios, espaços multifuncionais. Então, por exemplo, isso mesmo. a pessoa Eu ia vai chegar trabalhar, aí. vai fazer compra de supermercado, Isso. vai pegar o almoço dela e vai trabalhar lá em cima, e ela se resolve naquele espaço. Que é o modelo do Whole Foods, né? Assim, a Isso, última vez que eu exato, viajei, cara, Whole Foods. tipo, É. sentei lá, tinha que mandar as newsletters do Juice, trabalhava 2 isso. horinhas, pegava o café da manhã, comia lá, trabalhava, Wi-Fi gratuito E aí você passa. ia lá e consumia lá, né? Não forçadamente, mas tipo assim, vou lá, porque daí eu já mato 2 Não, coelhos. E assim, né? o ser humano, né, de bom senso, ele vai falar, bom, eu tô usando aqui o tempo, eu tenho que Sim. consumir alguma coisa. Exato. Que é um problema, né, Problema dos que eu cafés, queria né? voltar no que a Fê falou. Eu acho que é muito mais interessante, às vezes, a gente pegar estruturas que já existem, né, que têm horários super não Ociosos. ocupados, ociosos, né, e disponibilizar esses horários Exato. para trabalho, né? Sim, Assim, sim. pode ser louca falar isso, é pior para você. Não, não é, porque eu acho que o público que está aqui no Juice Hub está buscando outra coisa, né? Uhum. Então, quanto mais os novos moradores de Santos, quanto mais os gringos que vierem para cá Uhum. entenderem que é uma cidade distribuída com muitos coworkings, Sim. mais a cidade vai ser olhada como Exatamente. competitiva do ponto de vista econômico. Sim. Eu tenho essa visão, não sei se vocês Total. concordam. Sim, Exatamente. sim, Tem, total. tem que ser um complemento, né? Exato, Acho que não é excludente. exato. Então é só coworking, não. Né? Essa grande discussão do trabalho híbrido, né? Aham. É presencial, é híbrido. Não é binário, né? O ser humano Sim, não é é binário, isso né? aí. Isso que eu tava falando. A Exatamente. gente É isso aí. tem muito. É, flexibilidade, É eu isso acho que aí. é. Então é isso, é ter, acho que o barato, assim, dessa geração, dessa época que a gente tá vivendo, é ter as opções, né? Exatamente. Eu posso ir pro escritório no dia que eu quero, eu posso trabalhar de casa, eu posso ir pro Esse café. é o melhor dos mundos, né? Exatamente. Eu queria perguntar pra Fernanda, que foi aí uma trailblazer, né? Que foi uma Eu desbravadora amo esse nome, Trailblazer. Nunca me chamaram disso. Vamos lá. Tecla SAP, Hoje né, aprendemos hoje. Trailblazer, externalidades positivas, coworking, né? A gente, não, ela foi aquela que foi lá desbravando com o Lógico, facão, né? né? Cortando a cana lá na frente. Eu queria que ela... Flávia, eu descobri isso estudando pra montar o Juice Hub. Quando eu conheci a Fernanda, eu não sabia que ela era tão pioneira Ela quanto era ela uma era, entendeu? trailblazer. Então, assim, a nossa amizade Ela foi não sabia que eu tinha sincera, um não fui- facão, ela descobriu. Não, eu Ela descobri é a dona do depois. facão. Eu comecei a ler um texto, eu falei, Fernanda Nudelman. Eu falei, caralho, eu conheço a Fernanda. Né? Foi exatamente assim. Eu queria saber da Fernanda como é que foi ajudar a criar uma cultura de coworking, porque é muito diferente. Coworking não é para todo mundo, mas você precisou criar não só uma cultura de coworking, mas do seu coworking. Porque eu acho que cada espaço, né, Sim. garotas, né, meninas, Uhum. tem a sua cultura, né, Sim, diferente. sim. Tipo, a cultura do Juice Hub não é a mesma que a cultura dos outros coworkings que a gente já tem aqui em Santos, Sim, né? sim. Inclusive é uma dificuldade de muitos coworkings que não conseguem fazer essa comunidade. Que eu conversando com a Fernanda, tipo assim, esse fulano tava lá no ponto de contato. Qualquer pessoas aleatórias, ela fala, ele esteve um tempo no ponto de contato. Aí fala assim, pô, então realmente foi, né? Um centro. Fizeram contato. É um desafio, né? Mas é gostoso, assim, pelo menos a forma que eu fiz. Foi muito colaborativa. Eu tinha bastante medo de ser esquizofrênica, assim, sabe? Ter um discurso lindo da colaboração e falar, não, mas aqui eu que faço, eu que mando. Então era tudo de fato muito colaborativo. Então a cultura era viva ali. Não tinha Tá sempre mudando, statement, assim, para colocar no glossário do final do Sim. statement. Tá sempre mudando e porque varia, as pessoas vão mudando, né? Sim. Eu tinha muito apego às pessoas, eu ficava triste quando ficava um tempo e falava, olha, agora a minha empresa cresceu, eu vou sair, ou gente que era de fora do Brasil que ia voltar pro seu país. Realmente a gente fazia despedida, eu tenho muito apego. Mas, por outro lado, é importante essa coisa de ser vivo, Sim. de vir cada vez pessoas novas e diferentes, isso que ia compondo a cultura. Para não dizer que não tinha um statement, a gente uma vez chegou num manifesto, mas foi feito a milhares de mãos, assim. A gente foi construindo ele, tanto que não saía, e a gente falou, não, vamos imprimir. Tinha um designer lá que me ajudava, que era coworker, que virou designer da marca, então era todo mundo junto ali. Ele falou, vamos imprimir uma coisa no manifesto, e a gente não conseguia chegar numa versão final, porque a coisa era tão orgânica, tão viva, com a cara de todo mundo. Aí depois teve um dia que a gente falou, isso aqui tá legal por hoje. Então a gente colou lá no vidro, ficou, mas mais nesse sentido de quem chegava, conseguir se identificar, né? Então essa coisa da cultura, sempre a coisa da colaboração era em primeiro lugar dentro dessa microcultura ali da nossa
na nossa comunidade, e o resto era o que as pessoas traziam de demanda, de desejos, a gente ia construindo juntos. E uma coisa que eu ia perguntar, e até te contar também, né? Essa coisa da transição, né? Isso me toca muito, porque eu ouvi uma frase uma vez que foi muito libertadora do Napoli, que ele é muito citado aqui nesse podcast, né? Ele falou assim uma vez pra mim assim, Lud, você tem que entender o seguinte, hub é lugar de transição. E tipo, depois que eu ouvi isso, assim, foi muito libertador, assim. A gente tem uma ser dinâmico, brincadeira né? aqui no Juice Hub, que é a seguinte, que a gente chama de temporadas, né? Aquela pessoa lá da primeira da temporada, temporada, né? tipo, uma série de série, 6 meses, Big Brother, né? Tipo, Juice Hub 2021. E tem uns que estão desde o começo, estão desde assim, o mas é um começo, negócio também que, assim, não é churn zero, né? A gente sabe porque Sim. vir para um coworking, para um espaço, primeiro você tem que ter uma mentalidade super aberta, né? E quem tem uma E mentalidade construtiva, né? De e construir. construtiva, você tem que ter aquela mentalidade de aprendizado. Isso. Geralmente quem não tem mentalidade de aprendizado não vem. Eu acho que esse é um Que ponto... acha que já sabe tudo, né? Quem Não é não tem lifelong isso, learner. Exato, exatamente. Quem não tem entendeu? autonomia também, né? Porque Também. aqui não tem Exato. ninguém pra te controlar. Não tem exato. ninguém pra ficar no seu pé. Exato. Se você quiser passar a Exato. tarde inteira lá na cadeira, né? Tipo, no celular você pode, Exato. né? Não tem ninguém pra te controlar Exato. aqui. Então E não é papo tem que ter uma de, não é maturidade papo também, né? de guruzão, de coach, nada disso. Mas assim, e até tem isso de Harvard, né? Assim, que a Flávia achou um estudo muito legal, que diz o seguinte: quem frequenta, quem são usuários de coworkings, quem frequenta hubs, esses espaços de networking, tem uma chance muito maior de ter mais prosperidade na vida, né? Assim, isso não é o coworking, é a rede. A mentalidade né? da pessoa também. E a né? mentalidade da pessoa, exatamente, aí Estar que eu queria aberto, chegar, né? Estar né? disponível. Então, não é papo de coach, né? Mas assim, cara, quem tem aquela mentalidade escassa, fechada, de querer arrancar tudo do outro, não sobrevive nesses ambientes. Não, assim, é não isso, sobrevive. Assim, não é quem bem-vindo quer, aqui quem também. quer crescer junto, né? Quem quer fazer junto. Quem quer Exato. fazer, não, quero ficar no meu canto, quero que ninguém fale comigo, não tem por que estar no coworking. Aquela pessoa que entra aqui, passa pra, eu vou falar com todo mundo pra vender pra essa pessoa, ela geralmente não sobrevive e a galera saca muito rápido. Sim. Agora, sim, aquela sim. pessoa que quer conhecer genuinamente, que quer se conectar, que se interessa pelo desafio do outro, puta, essa galera arrebenta aqui dentro. Eles vão muito, muito bem, né? Eu acho que tem que ter esse mindset mesmo, né? Essa intenção. A mesma coisa, né? Você falou de se autogerir, né? E pode ser autônomo. É a questão dos modelos de trabalho agora flexíveis, né? As pessoas que estão querendo, né? Todo mundo demandando, quero só home office, quero ficar flexível, quero tal. E as empresas não deixando, porque ninguém foi treinado para se autogerir, né? A gente não foi ensinado a isso, a gente foi ensinado a seguir uma regra de alguém que mandou, Sim. né? Então, tem que ter esse aprendizado. Aí, uma pessoa, né, penso aqui, tá? Aí vocês vão falar melhor que eu, mas que vai no coworking, ela já tem essa autonomia dela, do tipo assim, eu faço Sim. meu horário, eu vou lá, vou ficar um tempo no celular, mas eu vou fazer o que eu tenho que fazer, faço lá meus blocos de hora, ou sei lá, como que cada pessoa se organiza, e ela é autossustentável, tipo assim, né, ela faz o trabalho dela, trabalhando numa empresa ou não, porque você pode estar trabalhando numa empresa e você também conseguir fazer o seu trabalho, né? Sem precisar da Tem demanda. trabalhos de outras naturezas também. Às vezes, trabalhos que demandam mais sentar pra conversar. Sim, Isso sim. também é trabalho, né? Às Sim, vezes a gente lógico, tem exato. a falsa percepção que nossa, às vezes eu falo isso pra Lud, caraca, passei hoje o dia inteiro em reunião, conversando com gente, não abri meu trabalho. computador. Uhum. Mas você tá num esquema de trabalho. Queria Sim. perguntar pra você, Fernanda, eu tenho uma filha, né, que é adolescente, e aí você falou sobre essa questão da gente não ser ensinado sobre a autogestão, né? Eu acho que isso já tem que começar, pra gente pensar no futuro do trabalho, tem que começar no presente das crianças que estão estudando Sim. e aprender essa autogestão, Educação. porque eles serão os próximos coworkers. Exato, é isso? Exatamente. Não à toa eu tô fazendo um projeto que tá fazendo essa conexão, né, da educação com o futuro do trabalho. Eu acho que já vem, aí eu não sei, né, meu filho tem 3 anos, então o que eu tenho de repertório de modelos pedagógicos é de 3 anos para cá. É da primeira infância, da né? primeira infância, por enquanto só. Então, as escolas já mudaram um pouco, né, Sim. para ser E por causa projeto, da pandemia, né, também, sim. eles tiveram que fazer uma mudança flexibilizar. sem muita preparação, né? Mas está crescendo, acho que o número de escolas que tem esse modelo de ensino projeto. diferente, por projeto e não o professor falando Sim. a matéria e tal.
que é meio que isso, o professor falando a matéria e o aluno fazendo, é você no trabalho, o chefe falando o que você tem que fazer e você fazer. Então, eu acho que essa coisa de por projeto, né, nas escolas, construtivista, Montessori, enfim, aí falando de pequena infância, né, que eu ainda não cheguei no resto e tal, a gente que não viveu pelo menos eu não, mas essa educação mais construtivista, ralou muito para aprender a se autogerir. Exato. Me parece que quem geração Gen Z aí, né, que é o que eu tô fã da geração Z, porque eles estão disruptando várias coisas, como eles já nasceram no digital, são nativos digitais, o digital, a internet, já te dá essa autonomia de você ir buscar conhecimento, né? De você ir buscar coisa. Então, eu acho que naturalmente, aí você me fala se a sua filha é assim, né? Tipo, já tem um pouco essa cara diferente, que não é, tipo, vou procurar na Barça e tal, sabe assim? Eu acho muito legal que já tá incorporado, né? Ela tá no 6º ano, né, hoje, quando a gente tá gravando esse podcast. Então, ela tem 11 para 12 anos. Já tá incorporado na grade dela uma disciplina de gestão de estudos. Olha, então tem uma disciplina que que tem alguém ensinando as crianças a organizar seu próprio tempo. Metacognição também, né? De, tipo, aprendendo a aprender. Exatamente, eles aprendem a aprender. Como você falou, tá muito focado em projetos, então não é mais aquela mentalidade focada em resultado de vestibular, né? Claro que a gente hoje se mede por resultado, óbvio, né? Mas eles têm já essa visão de, tipo assim, não vai ser a minha nota que vai ditar toda a minha trajetória, todo o meu currículo escolar, a própria não obrigatoriedade, vai que muitos jovens têm de fazer faculdade depois, que eles acham que né, vão empreender direto e tal. Eu acho que isso já vai mudar, já vai mudar no total, né? E é por isso que eu falo que eles estão disruptando o mercado de trabalho, porque eles são os novos entrantes, né, as pessoas mais novas, e eles estão querendo, primeiro, eles não vivem o trabalho como se fosse a única coisa da vida deles, né? Tipo, o trabalho é uma parte, que é uma coisa que a gente tem aqui de millennial e, enfim, e todas as outras. Então, ele já tem essa... Já que tá desgastando demais. E já tá todo mundo, né, burnoutado. Espanando, né? Exato. Então, ele já tem isso. Ele já tem essa flexibilidade e essa noção de, tipo assim, eu posso fazer esse trabalho de escrever ou em qualquer lugar. Então, por que você vai me forçar daqui? Eles estão mais escolhendo também trabalho. Então, isso muda toda a dinâmica para essa mentalidade que eu acho que é a favor de cowork, a favor do trabalho flexível, que eu acredito, da distribuição, estão mais conscientes ambientalmente, que envolve também o modelo de trabalho e usar coworkings distribuídos. Pensar, questionar se, tipo, realmente eu preciso fazer todo esse deslocamento para estar no lugar, né? Status quo também, eu vejo muito incentivo ao trabalho em grupo, aos projetos em grupo, né? E eu acho que a mentalidade do coworking também é isso, né? Tipo, você pegar várias ideias de quem tá ao seu redor, né? E vejo também um negócio interessante que é as crianças aprenderem a se expressar, né? Então, isso também é você importante, lê que a gente foi muito livro. travado. A gente sempre foi muito travado. E eu acho que o coworking, ele proporciona isso na medida que você tem aqui rodada de pitch, você tem oportunidade de falar sobre o seu trabalho para outras pessoas. E às vezes, na solidão do escritório, a gente que trabalha com comunicação não vive tanto isso, mas imagina, tem várias áreas em que na solidão do escritório você não sabe falar sobre o que você faz. Você faz muito bem, mas você não sabe falar sobre o que você faz. É um jeito de conseguir ferramentas também, né? Exato. Você não ficar Isso, só... eu acho que o coworking tem esse papel também. Você tem que Ele se tá desenvolver começando na socialmente, educação, mas esse desenvolvimento... Acho que passa pelo coworking, né, Fê? Totalmente. De ter mais conhecimento de tecnologias, de ferramentas, essa coisa de ser multidisciplinar, né, que você estava falando, né? Então, de como se complementam, das trocas. E aí, estavam falando um pouco da geração, né? Essa coisa da autogestão, do aprender a gerir seu próprio tempo. Tem uma coisa interessante que acho que essa nova geração aqui, que é curtir o processo. A gente era muito ali pela entrega e tal. Eu vou fazer, vou trabalhar, mas eu quero fazer de um jeito que eu consiga curtir, que seja mais leve, que eu tenha tempo para fazer outras coisas além de trabalho. Esse eu acho que é o ponto. E eu não sei se é a nova geração. Assim, eu vou trazer um contraponto aqui e cruzar com a questão da cidade, tá? Tem uma coisa que a geração pode estar fazendo, mas o mercado também está fazendo, se a gente for pensar, né? Aí eu resgatei aqui um slide que, cara, que eu tava para compor toda a nossa tese, né? Em 2022, 36% da força de trabalho americana era gig economy, ou seja, por contrato, né? Em 2027 vai ser 60%.
Então eu fico em dúvida se são os jovens criando uma grande disrupção ou se é o mercado que está levando, né? Não, tem também. E essas coisas estão Sim. se cruzando, né? Não, E, tem também. e as cidades? O que eu penso, assim? Uma cidade como Santos, num contexto freelancer, gig, etc., é uma cidade que talvez tenha alguns pontos favoráveis, né? Economia cognitivo-cultural, tá em contato com a natureza, ter essa coisa de uma vida um pouco mais simples do que uma vida de São Paulo, digamos assim. Mas, ao mesmo tempo, né, cara, como é que as pessoas que são gig, né, que trabalham por contrato, vão bancar o custo de moradia numa cidade como Santos, né? Como elas vão bancar essa vida, né, mantendo a saúde mental, que é a grande discussão de Nova York, né? Um dos lugares que tem coworking pra caramba, oportunidade pra caramba, mas o comprometimento da renda das pessoas com aluguel de apartamento chega a ser 60% da renda, né? E o índice ideal para você ter uma boa saúde mental é 30, no máximo, né? A partir daí o negócio já descamba, A gente falou um pouco né? isso no episódio, em algum episódio. A gente falou do Juice. autenticidades, né? Não, e do Juice Santos também, quando a gente falou que por que Santos não é uma cidade boa para criar os filhos. Ah, boa, porque verdade. aqui tem uma qualidade de vida muito boa, mas é muito caro para morar. Sim. Quem é jovem não tá ainda financeiramente preparado para morar numa cidade E é como caro em Santos. relação a onde? Por exemplo, a São Paulo? É caro? Eu acho que assim, é caro, compatível com a renda que uma pessoa jovem consegue ter na cidade, por a gente ser muito, a gente conversou isso no almoço, né? Muito verticalizado numa única indústria, né? Não é caro em relação a São Paulo. Inclusive, assim, apartamento velho aqui em Santos, muito mais competitivo em relação a São Paulo. Apartamento novo é um preço metro quadrado muito compatível com São Paulo, né? Não de alto Mas luxo. é que aí a gente tá né? falando desses entrantes, né? Dessas Exato, pessoas jovens, sim. das pessoas que estão Mas que a recém-casadas. cidade precisa ser boa pra elas também, Precisa ser boa né? pra todo mundo. Não Sim, é, pra a cidade todos. não pode ser boa só pros herdeiros, Sim, né? Assim, isso aí. Eu acho que, quando você falou de movimento de mercado, né, tem sim. Porque também acompanha. Primeiro que é o digital, né? A digitalização da internet é isso que muda tudo, Sim. né? Que agora tá mais dentro da vida de todo mundo, Sim. da maioria, e forçadamente por causa da pandemia, as pessoas tiveram que aprender a mexer no Zoom, a mexer não sei o que, gente que não mexia. Então começam a ver, principalmente pessoas mais maduras, pô, eu posso trabalhar por projeto e trabalhar em, tipo, 2, 3 empresas, né, que tem até o Toya, que a gente já conversou, Sim. que ele fala do value economy Sim. e executive as a service, que você pode ser executivo, né, trabalhar em 3 empresas e fazer uma renda muito maior e trabalhar com seus horários. Então tem uma coisa assim. Agora, o que eu vejo também desdobrando na cidade é apartamentos para uma pessoa, apartamentos para, né, esses menores que o mercado imobiliário vai fazendo para tentar em áreas boas, claro, caros ainda, né? Mas eu tenho visto muito, o que está crescendo muito também? Estava falando para Fê hoje, apartamentos, prédios multifamily, Sim. que é um dono só e é só por aluguel, só aluguel. E aí, no World Creativity Day, que eu tive uma conversa sobre a cidade, o trabalho lá com o Caio Vação, a gente tinha várias pessoas, geração Z, novinhos. E aí a menina, uma delas falou assim, não, eu vim do interior para São Paulo, e eu mudo o meu apartamento a cada trabalho. Eu vou ficar perto. Ela falou assim, eu não vou morar em outro lugar, senão perto do meu Amada, trabalho. se você vier pra Santos, você não vai precisar fazer isso, tá? Tudo então, é perto. Então, tipo, Gente, maravilhoso. então, tipo assim, ela vai seguindo. Ela falou assim, então eu moro perto. Ela falou assim, pra mim não tem essa de ter que ter o carro ou gastar horas. Ela falou Mas assim, não também existe é isso, porque eu uma vou pegar... mentalidade de uma geração nova que não se prende. Não, eu acho que os millennials já abriram mão do carro lá atrás. Sim, mas Os millennials, eles não querem ficar presos no trânsito. Mas eles não estão criando raiz, é isso que eu tô querendo dizer. né? Ela, tipo assim, ela não tem... casa própria. não tem a ainda, casa né? própria, né? Então ela falou assim, não, eu vou morar perto. É o que os móveis da habitação, né? Os móveis dela são de locação também. Caramba, né? essa então daí ela, então ela vai fazendo. 2050 já. E esse movimento indo para aluguel, eu acho que é um pouco disso, para todo mundo, né? Sim. Desses E o co-living, multifamily e tal. Fernanda? Então, co-living é um conceito que não pegou mais ou menos, eu acho, assim, porque tem um problema que é a gente adaptar conceitos sem entender mesmo qual que é o conceito, né? E aí adapta e virou aqui, pelo menos as iniciativas que eu vi, virou uma república cara. Que é a mesma coisa que o coworking passou atrás, isso. né? Então, que deturpou o conceito, sim. né? Então, eu acho que, assim,
eu entendo que funciona melhor, porque casa também é uma coisa que, pô, né, você compartilhar o banheiro com todo mundo, não sei, tem gente que, tipo, ok, mas na evolução da vida, chega uma hora que você não quer, né? Nem com o marido você não quer, quanto mais, né? Então, eu acho que esses multifamily, que são apartamentos, tem áreas comuns, que são fomentadas encontros e eventos, coisa que você não usa o tempo todo. Você tá falando do You Living, por exemplo, uma coisa assim? É que eu tenho uma amiga que acabou de entrar na Greystar, que eles fazem isso, eles compram um terreno, eles sobem o prédio é deles. Greystar é de Curitiba? Não, é americana, e aí tá entrando no Brasil. Legal. Eles são donos e gestores do prédio. Tá. E aí eles alugam, é aluguel maior, não é aluguel pequeno, tipo o da... como é que chama? Enfim, tipo o do Alexandre... Enfim, são aluguéis um pouco maiores, mas a pessoa não fica dona, assim como você tem sua mesa no coworking, ou sua sala, se for o caso. É o acesso, você né? tá tendo acesso. Você tá usando como um serviço. Você tá usando como um serviço, você nunca vai comprar aquilo lá, que acontece muito em Londres, por exemplo. Em Londres, sei lá, 10% só da população tem apartamento próprio. O resto é tudo do governo e você aluga, sabe? Então, acho que é um pouco disso. Então, tem há muitos anos, com outros formatos, mas a gente tá aprendendo a modular essas coisas para esse dinamismo que a gente tá vivendo por conta da internet, da geolocalização, liberdade geográfica, e aí você pode só alugar, você pode e aí você flexibiliza tudo isso, a sua dinâmica de vida, e não é mais aquela coisa... Eu tenho agonia, por exemplo, né, vou parar de falar, depois de falar isso, mas eu tenho agonia de amigas que ainda trabalham CLTzão, que eu, tipo, às vezes eu falo, vai ter um evento bem legal, tipo, 2 da tarde, sei lá, onde vamos? Ai, não posso, né, vou estar no trabalho. Aí, sabe, você fala assim, gente, como que a pessoa não tem essa mobilidade de poder ir num lugar e outro, num horário, né? Enfim, eu acho que isso para todo mundo vai ver o benefício que é você poder flexibilizar e fazer, ter acesso a outras coisas, outras vivências, enfim. E Fê, assim, eu queria pegar um gancho em relação a isso, que é essa coisa da servicização, né, que você falou. E a gente tá numa cidade que é a cidade mais verticalizada, não sei se eu falei isso antes, mas enfim, a cidade mais verticalizada do Brasil, só tem 3 cidades no país que tem modelos parecidos com o Santos, que é Balneário Camboriú e São Caetano do Sul. O resto, Santos é uma bolha comparado ao Brasil, que ainda mora em casa. Proporcionalmente, né? Não, cidade mais verticalizada do Brasil, proporção de pessoas que moram em apartamentos. Santos é quase 70%. É por causa da altura dos prédios, né, gente? Porque não é da altura são dos tão prédios, altos aqui. Não tem espaço na tá dizendo, área. é tão alto aqui. Aqui, você acha alto? Os prédios são muito altos. Você acha? Esses novos? Então, mas aí é uma brecha. Assim, por acaso, se abriu uma janela, né, para esses prédios levantarem, depois a janela fechou. Então, tem 1000 discussões em relação a isso, né? Eu concordo que os prédios deviam ser mais baixos, porque a cidade seria um pouquinho melhor. Mas, assim, não são prédios de 50 andares. Não é Balneário Camboriú ainda. Mas é a cidade mais verticalizada do país. E isso... por que é uma cidade tão vertical? Porque tem demanda, porque tem mercado, porque as pessoas compram imóveis. Os portugueses aqui, eles constroem, eles compram e assim, né, vivem de renda. Gostam de ter terra, né? Exato, né, tudo sobre terra. A gente já falou isso no outro episódio, tudo sobre terra e sangue, né? Mas assim, no fim das contas, se a gente for pensar, isso é um sinônimo de uma cidade extremamente patrimonialista. Sim. Então, isso é uma discussão e uma conversa que eu vi, quando a gente está falando do Juicy Hub ser, né, um empreendimento aqui que nasce em Santos, né, a gente não restringe ele à cidade, mas ele nasce com a visão, né, de ser mais sobre o acesso do que sobre a posse, é uma contradição dentro da própria cidade. Né? Então, assim, eu acho que para mim, pelo menos, não foi tão fácil chegar, aqui é serviço. A gente teve que explicar muito para as pessoas que a mesa não ia ser dela. Porque o ponto de contato, eu lembro que tinha, como as pessoas trabalhavam muito com CPU ainda, né, Fê? Naquela época. Mas ainda assim eu dava uma bagunçada de vez em quando para não ter, de fato, essa... não era mesa travada, não então. Olha, eu não sabia disso. Então aqui, você só vai ter uma mesa que é sua se você tiver uma sala fechada. Se não, todo mundo monta e desmonta para justamente rotacionar. E quando a gente chegou, especialmente na obra, assim, as pessoas, mas a mesa não vai ser minha? Não. Não, mas eu quero deixar minhas coisas, mas você não vai deixar. Se você quiser deixar suas coisas, tem outras soluções aqui em Santos produtos que já funcionam nesse esquema.
Aqui não, aqui a gente quer que você sente num lugar diferente todos os dias. Cara, eu passei 2 anos fazendo isso, né? Agora eu montei uma salinha aqui por uma série de razões, até para aliviar a demanda que a gente tem por sala de reunião, né? Mas é muito bom, cara, você sentar do lado de pessoas diferentes todos os dias. Só que não é a cultura de Santos Não é ainda. a cultura do Brasil. Você acha que não? Eu queria chegar nessa pergunta. O que vocês acham sobre isso? Não é ainda. Vai ser. Tá. Acho que em breve vai ser, mas não é ainda. É muito novo. Agora a gente pensando Uber, Netflix, enfim, Airbnb, todos esses clichês, né? Mas que são os cases ainda. Quanto, 5, 10 anos atrás, imagina que eu não ia, né, ter o meu próprio carro, que eu não ia ter a minha casa de campo, que eu não ia... Agora é assim, é compartilhado, não tenho mais nada, né? Então acho que isso é corajosa, parabéns, não desista. Por mais que tenha resistência. Mulher, pelo amor de Deus. Porque tem resistência, mas é isso. Tem que ir mostrando para as pessoas novas formas, né? Não é o certo ou o errado, mas acho que é um jeito, é isso. Acho que você tá muito na sua missão aí, bonita, de mostrar novas possibilidades para as pessoas que nunca imaginaram sentar numa mesa e amanhã na outra mesa e podem gostar disso. E que elas não precisam fazer isso para serem legais. Elas vão fazer isso que a longo prazo vai beneficiar elas próprias, né? Assim, é em benefício próprio, não é? Mas a gente tem muito enraizado essa coisa de propriedade. Eu acho que é uma coisa de Brasil e talvez de latino. Né? Porque você citou os Estados Unidos. Eles compartilham coisa e trabalham home office há décadas. Sim, exato. Né? Londres também, mas sei lá, na Itália não, né? Então, acho que é uma coisa da Starbucks, né, Fê? Assim, o que é Starbucks lá fora, o que é Starbucks aqui, né? No contexto Santos, cara, Starbucks lá fora, você trabalha, etc. Aqui em Santos, cara, pelo menos a loja que a gente tem aqui na cidade, é um rolê meio adolescente, assim, é um rolê meio fetiche adolescente, sabe? Não é pra você sentar e trabalhar lá. E que é um símbolo de status também. Exato, é outra coisa. Que tava na série, né? E aí o pessoal exato, mora no imaginário cultural, assim, das pessoas, né? Ainda era muito estranho, né? O Gusta já avisou a gente há meia hora atrás, tá? Mas tudo bem. Mas é que a gente também teve uma mudança de agenda aqui, por isso que eu deixei, tá, gente? Por isso que eu deixei, por isso que a gente não enlouqueceu, não. Era estranho, né? Porque eu já tinha essa flexibilidade antes com o Juice de trabalhar onde eu quisesse, né? E às vezes ia para um café, tinha o meu escritorinho na minha casa, mas ia para um café e as pessoas achavam muito estranho, né? Tipo, inclusive tinha lugares que você falava, não, você não pode trabalhar aqui, não. A gente teve um caso recente agora. A gente não teve lá em Alphaville, da padaria? Mas assim, eu vou te falar. Aconteceu comigo em vários lugares aqui em Santos. Não pode trabalhar aqui. Não, mas nem se eu pedir alguma coisa, não. Então, mas olha só, por foi isso que eu sofri no começo da Mas assim, vamos entender do ponto de vista também do dono do restaurante, minha gente, o cara quer trabalhar com giro, né? Então, cada negócio tem a sua natureza, né? Aqui no Juice Café, se a pessoa quiser vir trabalhar, consumir uma coisinha, ela não vai ser incomodada, não precisa ser cliente do Juice Hub pra vir aqui. Agora, por exemplo, o pessoal da Revo, eles não gostam que abrem o notebook. Até porque você tá lá pra ter uma experiência também, né? E porque é giro. Né? É giro. E assim, às vezes a conta não fecha para alguns restaurantes e cafés. Mas também, gente, às vezes a pessoa... precisa sair igual o dono da padaria, que saiu batendo às vezes ela tá abrindo, vai fazer uma reunião no café, e aí já vai embora, ou vai almoçar. Enquanto tá almoçando, tá vendo o computador. Então, né? Não pode abrir computador. Tipo, calma, né? Tem um café lá em São Paulo que eu tentei botar na auto, e eles, não, aqui não é para ter. E até hoje... que é o King of the Fork, sabe? Até hoje, eles botam lá, não pode trabalhar aqui, não pode abrir o computador. E tipo, não, porque a gente não quer que tenha esse tipo de clima. Mas, gente, hoje a gente trabalha o tempo todo. Então, eu vou estar no celular, eu vou estar trabalhando no celular. E aí pode. Então, esse é um né? É meio... Eu brinco, né? Que assim, o Shopping Morumbi em São Paulo, se eles quisessem cobrar aluguel e mandar uma fatura pra mim, eu ia pagar sem qualquer problema. Porque assim, o que eu sentei pra trabalhar de todos os lugares possíveis daquele shopping, intervalo de reunião, não tá escrito. Né? E eu não tinha cabeça de ir para um coworking por conta justamente da distribuição. De onde você tava, né? Entendeu? Mas é interessante isso que você falou, né? Que tipo, a pessoa pode vir no café do Juice Hub, né? No Juice Café, e trabalhar, e ela não precisa ser membro daqui. Mas mesmo assim, a gente tem muita gente que escolhe ser membro porque ela sabe que não é só um lugar para pôr seu notebook e abrir e trabalhar, né? Exatamente. Sim. Exatamente. Então, essa cultura, e é um negócio cultural, né? Então, é uma cultura, e cultura movimentar, você falou de cultura um pouco antes,
movimentar a cultura, criar a cultura, demora. Exato. Então, Demora. não vão entender. Aí, por isso a gente tem que, às vezes, sempre usar a metáfora, né? Tipo, é o Uber do escritório. Aí a pessoa, e aí ela entende que usa como serviço. Você não tem a propriedade do carro do Uber. Você usa como um serviço, né? Você não tem a propriedade da casa do Airbnb quando você é cliente. Você está usando a mesma coisa do escritório, né? E você não vai em hotel, desde que você nasceu? Exatamente. Sei lá, tipo assim, hotel é você usar. Então, é como serviço. Eu acho que é uma questão, tipo assim, falar de várias formas, né? Que é uma coisa de comunicação. Aí vocês vão falar mais, que eu até um dia tava surtado com essa coisa de comunicação que eu mandei pra ele. Falei assim, gente, tudo é comunicação. Você tem que falar para as pessoas de vários jeitos, porque tem cognições diferentes, para elas entenderem. Exato. E em algum momento vai repetir. entender. Isso que é bom. Não adianta falar uma vez, tem que repetir, né, Fê? Consistência, Repetir. né? Até uma amiga professora estava falando isso. Ela falou assim, eu repito a mesma coisa, o mesmo conceito, umas 4 vezes de formas diferentes. Porque os alunos, né, ela dá aula de arquitetura da faculdade, ela falou assim, porque os alunos entendem, tem gente que não entende uma forma que eu falei, vai entender a outra. É questão de cognição. E aí uma coisa interessante, que eu acho que não sei se você já, Ludi, já pesquisou, mas que fala sobre espaços neurodiversos, que não é neurodivergente, né, para coisa, neurodiverso, porque a gente tem cognições, a gente pensa e aprende e entende de formas diferentes. Então, espaço, ou a forma de ensinar, a forma de trabalhar, tudo isso depende também da cognição própria de cada um. Por isso que a beleza é cada um poder trabalhar do seu jeito, poder estudar do seu jeito. E aí a gente vem com essa coisa de customização, de serviço, porque daí você monta, sei lá, o seu aprendizado de certa forma, você monta a sua forma de trabalhar de um jeito que funciona para você. Perfeito. E aí isso, né? E aí a cidade vai se montando, aí voltando para a cidade, a cidade vai se montando. A cidade deveria ser uma coisa que para atender todo mundo, né? Então, ter o comércio de rua, ter também o e-commerce, ter de tudo, porque para servir a todo tipo de população, né? E então, tipo, o espaço de trabalho, os espaços múltiplos, né, multifuncionais, é para isso, porque se adaptam. Então, quanto mais adaptativo para as pessoas, para qualquer um, você não determina como que a pessoa tem que ser. Ela pode criar a sua forma de trabalhar ou de estudar, quando você deixa flexível, né? Quando você abre. Eu não sei se já existe esse índice dessa maneira. Provavelmente fora do Brasil existe. Aqui no Brasil eu não vi ninguém falar ainda sobre isso. Mas assim, eu acho que um dos critérios e um dos indicadores para uma cidade ser inovadora é o número de espaços de trabalho compartilhados que essa cidade tem. Vocês concordam com isso? Concordo, não sei se existe esse número. Eu também acho que mas não, concordo. Não. Isso, e acho que, né, falando bem urbanista aqui, praças, lugares coletivos da cidade. A teoria do terceiro lugar, né? Adaptada pro mundo aí dos que na cidade é isso, tem que né? ter os lugares de encontro, e a gente vem há décadas separando, segregando. E especialmente na cidade mais verticalizada do Brasil, né, gente? Vamos lembrar disso? Cidade mais verticalizada do país, né? Precisa disso. E aí você vê que até em prédio que nascem as melhores histórias, né, Fernanda? Lógico. A gente só consegue construir histórias em lugares assim, né? Cruza com pessoas diferentes, né, e tal. E aí você vê, mesmo verticalizado, Lud, prédio, que na verdade é um lugar que várias pessoas moram, só que os prédios não foram pensados, agora está sendo um pouco mais residenciais, para ter esses espaços coletivos. Que daí você teria, que é um pouco da proposta dessa empresa que eu falei do Multifamily. Eles fazem uma vez por semana um evento para... Eles chamam de comunidade, as pessoas que moram, para a comunidade do prédio, fazem não sei o quê. Então, resgatar aquele senso de vizinhança dos avós e bisavós, exato. né? No fim, a gente sempre volta pro orgânico, pro natural. Né? Não, você falou isso, é bem curioso, né? Quando eu mudei para Santos, né? Eu cresci em Salvador. E eu lembro que mesmo sendo prédios de classe média, não prédios de elite, cara, os prédios tinham muitos espaços de convivência, né? Tinha mais espaço que Santos. A gente mudou para Santos, era muito mais isolada a vida familiar, né? Assim, você não trombava com os vizinhos, assim, no prédio. O prédio que eu mais vivi tempo na minha vida, que foi o prédio que a minha mãe mora até hoje, cara, assim, não tem uma área de lazer no prédio, nenhuma área de convivência, não tem salão de festas no prédio. Então não tem isso, salão de festas no prédio. Segrega no vertical, entendeu? Quando poderia ser assim, uma forma imenso, o apartamento tem um tamanho grande, mas assim, não tem uma área
uma torre de Babel, compartilhada, né? exatamente. Falaram E agora uma alto. dúvida aqui para santistas. E a praia, vocês não entendem como um lugar que as pessoas se encontram? Cara, é um Tipo lugar assim, mais democrático. As pessoas se trombam, se cruzam na praia. Mas a minha experiência é geralmente da galera andando, se cruza, oi, e aí, né? Assim, é meio essa lógica. E aí tem os points, tem os silos, né? Assim, que tem um silo que é um pouco mais da elite. é por o tem quê? um Por silo canais? Como que é que é a é segmentação? assim, tem muito assim, você frequentar o canal que você mora mais perto, né? Também tem sim, isso. sim. Existe essa coisa do canal, por exemplo. Aqui perto do Juicy Hub tem o point da Joinville, né? Que é basicamente mais uma elite que frequenta o lugar, tem os negócios de sucos legais, etc. Eu tenho uma experiência, quando eu vou pra praia, eu quero ficar no meu livrinho de boa, entendeu? Tá. Então, ao invés de ficar nesse bububu, eu prefiro ficar do outro lado, que é um lado um pouco mais turístico. Então, assim, conhecendo gente, entendeu? Então, como a gente tem uma vida social, né, Fê, muito intensa, quando a gente... Não, né? você escolhe, né? Por isso é tipo, é Não, livre, exato, você escolhe. Se a praia quer ser o seu lugar disso, exato, ninguém tem que exato. determinar, Exato. né? Não. Mas, Mas foi a só- galera gosta do agito e a minha experiência é trombar mais as pessoas quando eu tô fazendo caminhada, por exemplo, né? a autonomia é isso que a gente tava falando, né? Você ter autonomia, Essa e aí a liberdade gente de entra escolha, e né? aí a gente entra em autoconhecimento, que daí você Exato. conhece o que você faz, o que você sabe, o que você quer, e aí você consegue ter autonomia para lidar com isso e escolher o lugar, as coisas que Mas eu fazem acho que bem a pra praia você. aqui em Santos é um terceiro lugar, sim, né? A diferença é que nesse terceiro lugar, na praia, às vezes, você não quer estar discutindo ideias tão intelectuais, então, pro seu desenvolvimento, Sim. né? Sim. Você quer falar besteira, piada, não pensar em nada, ficar vegetando, né? Então, não é um lugar tão Ou você vai Sim, fazer um adequado. esporte, né? Exato. Você tá com outro Agora, por objetivo. exemplo, o Santista adora ir pra shopping também. Tem uma coisa bem louca, né? Assim, É. bem Pra louca. fazer o quê? Pra comprar ou pra ficar andando? Ver ele ver ele ser visto, É um jeito entendeu? também, então. É né, uma... Acho que diminuiu um pouco Não, recentemente. eu acho que as novas né? gerações estão com outra relação, né? Então, mas estão com outra mas o relação, Santista não só gosta com... muito, Flávio, assim, o local, mas ainda com o espelha consumo, muitos hábitos é. de São Paulo, Sim. assim. A galera aqui em Santos é muito louco, porque a galera não vai pra shopping de chinela, havaiana, vivendo um lifestyle de cidade de praia, vai arrumado arruma pra pra shopping. ir no Porra, shopping. pelo amor de Deus, né? Assim, então, tem muito isso, assim, a gente tem uma... São regrinhas sociais invisíveis Não, a que gente todo mundo espelha- só segue, eu né? acho que a gente espelha muito alguns hábitos de São Paulo, mas a gente não se propõe a fazer negócio como o paulistano faz, né? Então esse antagonismo pra mim é uma coisa que eu não entendo Mas se muito, você né? quiser vir trabalhar de chinelo no Juicy Hub, pode. Pode. E tem uma coisa muito boa que eu ouvi do Rafa, um dos nossos membros aqui, que ele fala que ele define o Juicy Hub como o espírito de São Paulo com uma brisa caiçara, sabe? Assim, então ele sente que ele tem aqui um ambiente de negócio, de ideias, de boas ideias, etc. Tem um Mas- frescor, legal. Exato, mas estando numa localização interessante, né? Então aqui não é um clima Faria Lima, né? Todo mundo super competitivo, enlouquecido, não é isso, não é o WeWork da Berrini, de forma nenhuma. Então tem uma essência própria, mas eu acho que a gente precisa aprender a desenvolver economicamente a cidade, né? Olhar as coisas boas que São Paulo tem, Eu né? acho que como regra social a gente tem isso, tipo assim, a gente segue muita coisa, né? Status quo, que por mais batido que fala, a gente segue regras que ninguém nem perguntou, né? Tem aquela vídeo assim do macaco que vai subir na escada, aí pra pegar a banana, aí vem a água. Aí ele entendeu, aí sobe de novo, aí ele entendeu aquilo. Ele não conta pro outro, aí o outro continua. Ele só, aí de repente ele fala, ó, não suba. Aí a pessoa, por quê? Né? Ou só fala, não suba. E ele não sobe mais. E aí ninguém nunca mais sobe. E aí ficou essa regra que ninguém nem se questionou por quê. Porque vem a água, mas aí você segura quando vem a água, sabe? Então ninguém questiona e vai criando essas regras de várias coisas que a gente tem aí na sociedade. Acho que é isso também que eu falo, que eu estou fã da geração Z, é que eles quebram um pouco isso. Tipo, eles questionam. Por quê? Por que eu tenho que ir trabalhar no coisa? Por que eu, né? É perguntar por quê. Sim. Você pergunta 2 porquês para algumas regras invisíveis, Sim. não tem argumento. Desmonta, Exatamente. né? Não tem Mas os argumento. millennials também, vamos puxar um pouquinho para os millennials. Os millennials fizeram boas perguntas. Não são todos. Eu acho que não, mas É. assim, acho que... A gente tá no meio termo. Eu a gente acho tá assim- alguns sim e outros. Porra, eu sou uma millennial que não queria trabalhar em empresa nenhuma. Não, e eu também, então, eu também sou milênio. Nunca né? quis ter Em carro, toda- nunca toda- dirigia, não tinha É. nem carteira de trabalho, nem de motorista. Eu sempre falo isso, sou millennial. É uma generalização, né? Tô falando, né? E eu nem gosto de generalizar. Mas a maioria parece que acontece isso. Mas a gente tem
pessoas do nosso convivência que seguiram um padrãozinho que todo mundo falou. O padrão também. boomer. Sim. Né? Os millennials Entendeu? seguiram o Por padrão isso que a gente boomer. fala que né, tem alguém que fala uma teoria que é a geração perdida, o millennium, porque ele não sabe nem se ele é aquele do boomer ou se ele é... Não, mas eu tô falando isso de perdida, não, de perdida porque, tipo assim, a gente não tem uma definição de, tipo assim, millennium é assim, como eles fazem com as outras, né, mais movimento, mais, tipo, como um movimento igual, parecido, enfim. Não tá muito fechada na mesma caixa, né? É que eu acho que assim, tá mais disperso. Sempre tem essa coisa coisas. de uma geração refutar a outra, assim, né? E eu acho que isso é uma coisa meio ruim para a diversidade, digamos assim, né? Assim, não, vamos ficar... Se a pessoa se prende naquilo ali... E a gente tira sarro pra caramba aqui dos Gen Zs. A gente tem um podcast gravado sobre isso, eu não estava, mas o Gusta participou, porque o Gusta é um Gen Z. E a gente tira sarro, que a gente tem Gen Zs maravilhosos aqui, não, ninguém é igual, todo mundo, né? São tipo, maiorias e movimentos que as gerações fazem. Mas aí cabe a cada um, né? Eu tenho, sei lá, meu marido é X, né? Ele é muito mais millennium do que eu. Então, quase, sabe assim? Então, depende da pessoa também transitar nesse... transitar nessas coisas. E aprender, né, também. Sim, o mundo tá perdendo essas bordas de idade, eu acho isso maravilhoso. Eu acho isso muito bom. Mas a gente precisa lembrar que os líderes precisam passar por essa transição também, né? Sim. Então, os líderes precisam mas os líderes, eles só se seguram nessa... na força. É esse o ponto. E já vi um vídeo que tava falando exatamente isso, que os jovens não querem mais ser líderes, né? Porque eles veem o que quem veio antes passou, tá passando, e o que sacrificou pra isso, eu não quero isso pra mim, não. Mas eu acho muito triste também, eu acho gente? triste também. Eu acho isso muito, muito triste, porque eu acho que, assim, a ambição não precisa ser desmedida, né? Mas... Cara, mas às vezes não quer daquele jeito, né? E vai fazer sua própria liderança de outra forma. Mas aí tem que achar sofá, empresa. Né, gente? Eu acho isso muito, muito punk. Eu acho que, assim, ser ativista do sofá também leva a gente para momentos de polarização, né, absurdos, né? A gente fica só reclamando do sofá, e aí, né? Qual é a mudança de fato que você está fazendo? Fugimos total do tema aqui, né, gente? Nessa reta final. Meninas, eu queria que vocês trouxessem considerações finais, né? Por que vocês acham que os coworking são importantes para cidades como Santos? Em um tweet. Em um tweet? Agora é X, né? Okay. É verdade. Puxa, eu acho que é isso, assim, eu acho que saindo desse lugar, para não parecer uma prepotência de que é o mais importante, mas eu acho que ele compondo com outros atores desse ecossistema, né, então pensando em incubadoras, aceleradoras, grandes empresas que têm um papel importante, seja de financiar esses movimentos, né, de estar por perto até para ver talentos, enfim, então acho que não ficar também fechado nessa bolha e falar só iguais a nós que podemos aqui, acho que tem que estar aberto, poder público também, administração pública pode ser uma colaboração bem interessante, então acho que o coworking, assim como outros atores, é fundamental para tudo que vocês contaram aqui de Santos, que eu não sabia metade, assim, muito interessante que vocês trouxeram, tem desafios, como todos os lugares, cada um com seus desafios, mas não é impossível. Eu acho que já tem bastante essa vontade, né? Esse gut, assim, de fazer a coisa acontecer. Então, acho que vai voar, assim. Parabéns pelo que vocês têm feito. Muito obrigada, Fê. Eu tô honrada de ter a Fê aqui, gente. Não tem ideia, não tem ideia. Eu acho que é para o coworking como um ponto de encontro de pessoas que se reconhecem, que têm as mesmas aspirações e que vem aqui em Santos, né? No caso de Santos, tem pessoas que querem ficar aqui e que querem fazer inovação aqui. Então é meio que o encontro das cabeças pensantes iguais, né? Iguais assim, com o mesmo propósito, né? Então, tipo, ter referência. Pô, olha aquele cara ali, ele tá bombando aqui o negócio dele, ele tá em Santos. Acho que é um pouco disso, de trazer também essa referência e de sair um pouco da referência só de São Paulo, ou da cidade grande. Perfeito. Então, acho que o coworking pode ter esse papel, né? De fazer esse cruzamento das pessoas se cruzarem e se enxergarem em outras, serem essas referências e mesmo formas de pensar e mesmo as aspirações. E elas serem tantangíveis, né? Elas não estarem só num post na internet, isso, né? Um post exato. no Instagram, né? Elas estão aqui vivas, tangíveis, você está observando a pessoa trabalhar, né? E como a gente falou, eu acho que é a oportunidade enorme da cidade de agora no pós-pandemia, onde todo mundo está valorizando o bem-estar, qualidade de vida, tal, de entender
Santos como uma cidade que você pode ter qualidade de vida, você pode trabalhar daqui, você pode ter várias coisas. Então, acho que a oportunidade não só de Santos, como várias outras cidades que têm uma qualidade de vida melhor do que São Paulo, por exemplo, né? Eu sou paulistana, mas, enfim, eu sei que né, a qualidade de vida é muito diferente. Então, quem busca isso, quem quer isso, vai acabar vindo. Sim. E aí a cidade tem que, acho que, se preparar para isso, e os espaços como o JUICE, espero que o Parque Tecnológico Perfeito. também seja um fomentador disso, para atrair as pessoas. Perfeito. A gente vai contar 2 da noite, hein? Uhum. Hoje tá agitado Já vou aqui o falar pra babado. ele. Flávia, e aí, você? Gente, eu sempre falo que o Juicy Hub é a materialização do sonho, é o lugar que eu sempre sonhei em trabalhar, né, gente? E é muito fácil aqui se inspirar com as histórias. O que eu acho mais legal aqui no Juicy Hub é me deparar e ter contato com as histórias que surgem daqui. Já surgiu casamento, surgiu amizade, surgiu negócio, surgiu investimento aqui, né? Então é isso que faz um coworking, né? Um coworking não se faz sem a sua gente, assim como a cidade não se faz sem as suas pessoas. Eu, pra fechar aqui, gente, essa fala, e já peço desculpas novamente pela minha voz hoje aqui. Eu amei ouvir os pontos de vista de vocês. E eu queria, assim, fechar amarrando tudo isso, dizendo o seguinte. Cara, cidade sem colaboração não existe, né? Essa é a natureza da cidade, né? Então, a gente criar espaços propícios para colaboração, na verdade, é nada mais do que a nossa obrigação, né? Como cidadão, assim, Cidade, né? O pessoal vive dando parabéns pra gente, Fê, mas eu penso assim, talvez fosse o óbvio a ser feito no momento, né, de pandemia, no momento onde estava todo mundo perdido, né? E que No fim veio das numa hora contas. certa também, né, Sim. Lud? Eu acho que essa história começa bem lá atrás, talvez num ambiente mais virtual, né, e digital, e aí ela vem se concretizar no ambiente como eu tava falando físico, assim, né? tipo, na pandemia todo mundo perdido, cara, as pessoas precisavam de um lugar pra se De uma referência, encontrar, de um né, porto, Fê? né? De um ponto de contato. É isso. Tudo, gente. Gente, muito obrigada. A gente passou um pouquinho do tempo aqui, porque a gente tinha uma reunião importante que foi remarcada. Gusta, obrigada mais uma vez. O Gusta tinha razão quando ele falou que tinha que avisar meia hora antes, né, gente? Ele tinha razão. Vamos dar razão pros Gen Zs aqui? Vamos dar razão pros Gen Zs aqui, minha Obrigada, gente. gente. Então, gente, se você não deixou, você não segue o canal, já segue aqui o canal do Juicy Santos. Deixa seu like aqui e comenta aqui embaixo o que você acha dessa história, qual foi a sua parte favorita aqui, o que você aprendeu nesse episódio aqui, e vai ter mais episódios sobre esse tema, hein, gente? Aguardem o próximo aí, que o próximo também a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Obrigada, meninas! Obrigada. Até o próximo!